Feliz Páscoa de Jesus, Ibabe. Feliz Páscoa de Jesus, Ibabe. Feliz Páscoa de Jesus, você que está conosco nesse domingo de ressurreição. Onde você estiver, que a graça, que a paz de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Mais uma vez estamos juntos, mas não presencialmente. Mais uma vez nossa casa está vazia aqui. Mas nós não deixamos de ser comunidade porque não estamos nos reunindo presencialmente. A comunidade é uma realidade indestrutível. Jesus, nosso Senhor, disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é uma comunidade em marcha, sinalizando o reino de Deus no mundo. Então, nós somos comunidade. O fato de não estarmos reunidos presencialmente não desfaz, não dissolve e não abala o fato de sermos uma comunidade. E nós temos que atravessar esse período e chegar do outro lado ainda mais fortalecidos como comunidade. Eu quero propor para você duas coisas, duas atitudes, para que a Ibabe atravesse esse tempo de coronavírus, essa pandemia, para que a Ibabe chegue do outro lado mais forte como comunidade. Duas atitudes. A primeira, comunicação afetiva. Comunicação afetiva. E a segunda, conexão efetiva. O que eu quero dizer com isso? Comunicação afetiva, partilha do coração. Comunicação afetiva, falar de si, falar do coração, falar da alma, repartir o coração, partilha do coração. Agora, conexão efetiva, partilha do pão, serviço, doação, generosidade, cuidado de fato. Nós estamos nos comunicando muito nesse tempo de afastamento social. Nós estamos entrando em contato sempre, é FaceTime, é WhatsApp, são lives que são feitas, as ferramentas de encontros e reuniões virtuais estão funcionando muito. E nós corremos o risco de nos encontrarmos virtualmente para muita troca de informação, muito encorajamento com vídeo, com música, muito meme, porque a gente sofre, mas não perde o humor. Mas é importante que na nossa comunicação a gente partilhe o coração. Comunicação afetiva. Como você está? Como você tem passado esse tempo de distanciamento? Como você está sentindo o peso dessa pandemia? Como é que isso está afetando o seu coração? Como está a sua alma? Quais são os seus medos, as suas angústias? Como é que você está sobrevivendo nesse distanciamento familiar, dos amigos, da comunhão? Falar do coração, comunicação afetiva. E tendo escutado, porque a comunicação afetiva é uma escuta amorosa, tendo escutado, tendo recebido o coração dos nossos irmãos partilhado, fazer chegar a ele o pão. Pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser um testemunho de afeto. Como tem sido gostoso na nossa casa, eu e Silvia, recebermos de vez em quando um bolo, recebermos umas flores, recebermos uns presentes de Páscoa. Mas pode ser também uma oração, pode ser também uma cesta básica, pode ser também uma oferta, pode ser um cuidado de fato para que não falte o pão na mesa dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Conexão efetiva, não apenas encontro virtual, mas a partilha do pão para que não haja entre nós necessitado algum.
E essa semana foi muito especial para nós como comunidade, porque nós fizemos algumas coisas muito importantes. Nós deflagramos uma rede de intercessão pelos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, dedicando o seu serviço, o seu compromisso de diaconia e cumprindo o seu sacerdócio, porque a medicina é um sacerdócio, o cuidado da vida humana é um sacerdócio. Então, os profissionais da área de saúde, nós deflagramos uma rede de intercessão. E se você é um profissional de saúde, médico, médica, enfermeira, se você trabalha nos hospitais, você está ali nos corredores dos hospitais, nas enfermarias, nos leitos, nas UTIs, nas CTIs, visite o nosso link, ibabe.com.br/linha de frente. Coloque ali o seu nome, dê a sua informação, porque nós queremos conhecer você, saber de você, orar por você, interceder por você, fazer o pão chegar até você. Também temos um atendimento de aconselhamento online, apoio psicológico. Se você deseja conversar com um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro, uma conselheira, então você pode chegar até ali também, ibabe.com.br/apoio psicológico. É importante nesse tempo, é importante você se resguardar, abrir o seu coração com alguém, talvez de uma maneira mais profunda, receber um cuidado mais específico e inclusive um atendimento bem profissional para você. Então entre ali, ibabe.com.br/apoio psicológico. Também criamos uma rede de economia solidária. Aqueles irmãos da nossa comunidade que têm produtos e serviços para oferecer, é importante a gente priorizar nesse momento essa troca de serviços, de produtos entre nós da comunidade, privilegiar, priorizar, ativar a nossa economia solidária. Então você pode entrar ali também e enviar um cadastro para, quem sabe, anunciar o seu produto, o serviço que você oferece, para que a gente possa divulgar para a nossa comunidade. Então você entra em ibabe.com.br/economia solidária e participa também dessa rede de cuidado. São maneiras que temos tentado desenvolver para o nosso cuidado mútuo, o cuidado da nossa comunidade. Então é importante você participar. Temos também oferecido as cestas básicas e material de higiene para as organizações da Rede Babe Solidária. Por uma graça de Deus, temos sido procurados por empresas, agências humanitárias que querem usar a nossa rede de solidariedade para distribuir o pão. E isso, para nós, é um privilégio muito grande. As riquezas, os recursos que nos chegam, nós temos a responsabilidade de repartir. Então, tudo é muito intenso, há muito sofrimento, há muita dor, há muita agonia, muita ansiedade, muito desespero, mas também, pela graça de Deus, há muito serviço, há muita generosidade, há muita solidariedade, há muita gente querendo servir. Então, faça parte da solução, faça parte dessa grande rede de abençoar pessoas. Não se esqueça, comunicação afetiva, partilha do coração, conexão efetiva, partilha do pão. Faça parte dessa rede de solidariedade. Vamos nos cuidar, chegar lá do outro lado dessa pandemia muito mais fortes como comunidade. Essa é a hora da sua contribuição financeira ou do seu momento de intercessão. Aproveite estes breves instantes para fazer de maneira prática a sua contribuição generosa. Deus abençoe você, a sua casa. Deus abençoe a grande família Ibabe. Amém.
Estamos juntos para celebrarmos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos à mesa. Estamos à mesa com o pão, com o cálice. Estamos à mesa diante do corpo de Cristo partido por nós, do sangue de Jesus derramado por nós. E eu quero ler a palavra de Deus nesta manhã, lembrando a você as palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, o capítulo 26, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 26. Lembre-se que Jesus está na Páscoa com seus discípulos, está ali no cenáculo. E então, à altura do versículo de número 26, de Mateus 26, se diz que enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Como você sabe, a Páscoa é uma festa judaica, não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa celebra o tempo de libertação do povo judeu do Egito. Ali nasce a Páscoa. Quando o povo descendente de Abraão, Isaac, Jacó, José, quando José vai para o Egito com sua família, ali no Egito a descendência de Abraão se multiplica, e eles passam ali no Egito 420 anos, e são escravizados no Egito. E quando chega um momento, Deus decide interferir e libertar aquele povo, e chama Moisés, convoca Moisés para ser o seu braço, e Moisés vai interpelar o faraó, dizendo: Deus mandou um recado para você, está na hora de o povo de Deus sair para servir a Deus. Essa é uma expressão muito interessante. Um povo que está escravizado, ele agora vai ser liberto para servir a Deus. Ele está debaixo de forças opressoras, de forças que o impedem de dedicar-se a cumprir o propósito de Deus na história. Ele está ali contido, escravizado. Então Deus está dizendo: deixe sair o povo para que ele sirva a Deus. O faraó endurece seu coração, diz a palavra de Deus, que Deus endurece o coração de faraó, e até que Deus manda 10 pragas para confrontar os deuses do Egito, porque quando Deus age contra o Egito, ele diz que vai julgar esta opressão e vai julgar os deuses do Egito, porque por trás de toda a opressão histórica, contextualmente social, econômica, política, existem forças espirituais, existem ídolos, existem ideias, existem potências não materiais que estão agindo. E estas forças espirituais, elas não agem independentemente dos seus instrumentos humanos. Por isso é que a libertação do Egito na Páscoa é um ato de libertação e de juízo. Então Deus julga. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos. E Deus dá ordem e orientação a Moisés para que o povo judeu mate um cordeiro naquela noite que antecede a saída do Egito, e que use o sangue do cordeiro para ungir as portas, as janelas, os umbrais das portas e janelas das casas. E aquelas casas marcadas com o sangue do cordeiro, aquelas casas, então, o anjo da morte, o anjo do juízo passaria sobre,
passaria acima, pouparia do juízo. Então está registrado na memória de libertação de Israel que o sangue de um cordeiro livra do juízo e promove libertação. É assim que durante 2000 anos o povo de Israel celebra a sua Páscoa, até que entre em Jerusalém Jesus de Nazaré. E quando Jesus entra, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é claro que todos os circunstantes que estão acostumados a celebrar a Páscoa identificam exatamente o que João Batista está dizendo. Ele está dizendo: aquele é o Cordeiro, e num vínculo explícito com o Cordeiro da Páscoa no Egito, Jesus se oferece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, o Cordeiro de Deus que nos livra do juízo, o Cordeiro de Deus que nos leva para a libertação. Aí é nesse momento em que Jesus está comendo a Páscoa com os seus discípulos. Lembre-se, os judeus celebravam a Páscoa e celebram ainda anualmente a Páscoa. Nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa. A Páscoa é celebrada pelos judeus no mês de Nissan, que é o mês de abril. Então aqui Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Enquanto está comendo a Páscoa, é aí que ele então pega o pão, reparte, diz: olha, esse é o meu corpo. E pega o vinho, o cálice, distribui aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu sangue. E ele diz então que agora, não mais no sacrifício dos animais e no sangue dos animais, mas no seu próprio sangue, Deus está fazendo uma nova aliança com a humanidade. Ora, o que você encontra na Bíblia Sagrada é muito explícito. Aqui no Egito há uma libertação política, social, histórica, de um poder opressor político, o faraó, o Egito. E há o sangue de um cordeiro, e há um braço forte libertador de Deus. E aqui nós temos Jesus. Há uma libertação de todas as escravidões, uma libertação não apenas para um povo, o povo judeu, mas para toda a raça humana. Por isso é que a igreja é a comunhão, é a comunidade de pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. É para toda a fraternidade humana. Não é uma aliança apenas com um grupo étnico, mas é com toda a família humana, a aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que eu quero compartilhar com você hoje, nesse domingo de Páscoa e nesse domingo de ressurreição de Jesus, no domingo quando celebramos a ressurreição de Jesus, eu quero compartilhar com você a palavra libertação. Libertação e liberdade. E queria dizer para você que a verdadeira libertação, ela implica pelo menos três coisas, três realidades. Primeiro, a verdadeira libertação que Jesus nos oferece no seu corpo, no seu sangue, implica uma profunda consciência de escravidão daqueles que são libertos. Segundo, implica um clamor pelo ato libertador de Deus. Terceiro, implica uma utopia que sustente a liberdade. Deixa eu explicar para você o que a palavra de Deus ensina para nós. Ali no Egito, aquele povo está escravizado. A escravidão é aquilo que cerceia a sua mobilidade. Você está impedido de ir e vir. Você está acorrentado, acorrentada. A escravidão é aquilo que bloqueia a sua autonomia, o exercício da sua vontade. Você não é dono do seu destino, porque há um poder opressor que limita não apenas a sua possibilidade de ir e vir, mas o exercício da sua vontade, das suas escolhas. A escravidão é aquilo que subtrai a potência, o seu vigor, a sua força, e que rouba de você o fruto da sua entrega para a vida. O que te escraviza leva embora as suas riquezas. O que te escraviza usa você em benefício próprio. O que te escraviza coisifica você, diminui você, tira o seu status de ser humano. Trata você como se você não fosse humano, limita o seu mundo, limita a sua potência e impede você de viver o fruto da vida que Deus te deu. É esse o conceito, esse o sentido da escravidão.
E para que sejamos libertos, é importante a gente ter noção de escravidão. É importante a gente ter discernimento do que é que nos escraviza. Quais são as forças que nos escravizam? O que é que cerceia a nossa mobilidade no mundo? O que é que amarra a nossa determinação de vontade, aquilo que eu quero fazer, eu desejo fazer, eu anseio fazer, mas estou impedido por uma força maior do que a minha própria vontade de fazer? Aí talvez você diga assim, pastor, eu sei o que você está dizendo, esse vírus aí está nos escravizando. Não, não. O vírus não é aquele poder que nos escraviza. O vírus é apenas a corrente momentânea que esse poder está usando. O vírus que nos mantém em casa, que cerceia a nossa mobilidade, nos impede de ir e vir. O vírus que nos obriga a determinados comportamentos, posturas, que nos obriga a um resguardo e que impede que a gente faça o que a gente quer nesse momento. O vírus que rouba a nossa potência econômica, que subtrai os nossos recursos. Não, isso é apenas a corrente. O vírus é a corrente. Mas há outras forças por trás desse vírus, que na verdade são as forças que nos escravizam. A Bíblia Sagrada fala que a nossa luta não é contra o vírus. É claro que a gente vai lutar contra o vírus, porque ele é a corrente. Mas a nossa luta mesmo não é contra o vírus. A Bíblia Sagrada diz que a nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. O mundo como sistema. Quando a Bíblia Sagrada fala, não ame o mundo. Não ame o mundo nem o que no mundo há. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, não ame o mundo. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, não se deixe moldar, não se deixe formar, não tome a forma do mundo. Não se conforme ao mundo, mas seja liberto na sua mente. Por isso que Jesus disse, você vai conhecer a verdade vai libertar você. É a transformação do nosso entendimento que faz a gente enxergar esse sistema cultural, social, as estruturas da nossa sociedade como um sistema anti-reino de Deus. As estruturas econômicas, políticas, ideológicas. A maneira como a sociedade se organiza de forma estratificada, promovendo sofrimento, gerando privilegiados e marginalizados. Centros ricos e periferias pobres. Essa estrutura de mundo. É contra isso aí que nós estamos lutando. Há uma máquina, uma engrenagem biopolítica, ou na verdade necropolítica, que faz com que determinados contingentes populacionais morram enquanto outros contingentes privilegiados são preservados. Essa seleção, que não é seleção natural da vida, é uma seleção de vida e morte que tem por trás de si uma estrutura macroeconômica. O dinheiro manda, o dinheiro fala. Mamon é um demônio que assola o nosso mundo. Isso nos escraviza. O vírus é só a corrente que Mamon usa. O vírus é só a corrente que o preconceito usa. O vírus é só a corrente que a nossa indiferença, que a nossa ganância, que o nosso individualismo, que o nosso egocentrismo usa para nos manter aprisionados. O mundo é o sistema. O mundo é a estrutura organizada da nossa sociedade contra o reino de Deus. O diabo, Paulo apóstolo escreve aos Efésios dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Potestades nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Agora, as potestades, os principados e potestades, as autoridades do mundo espiritual, as hierarquias do mundo espiritual, elas não agem na espiritosfera, agem aqui na história, na realidade. Eu me lembro do meu amigo, o pastor lá em Brasília, que quando viajou para o Peru, ganhou algumas peças do folclore, da arte, da cultura peruana e trouxe e colocou na sua sala. Eram umas carrancas peruanas bonitas. E ele disse que chegou uma senhora na sala dele e falou
falou assim: pastor, isso tudo aí é do diabo. Está amarrado. Temos que quebrar essas carrancas aí. E era época de eleição, meu amigo pastor presbiteriano lá em Brasília disse: a senhora votou em quem, irmã? E quando ela disse em quem havia votado, ele disse: não adianta, irmã, a irmã amarra lá nas regiões celestiais e solta aqui embaixo na urna, não resolve. Porque os poderes espirituais da maldade, eles usam os faraós, eles usam os braços humanos, as inteligências humanas. Os poderes espirituais da maldade contra os quais lutamos, eles usam gente de carne e osso, para retroalimentar esse sistema de desigualdades e de mortes seletivas diabólica. Agora, nós também lutamos contra a carne. É o apóstolo Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Na minha carne, diz o apóstolo Paulo, não habita bem algum, há um poder dentro de mim, é o poder do pecado que ele chama, isso lá em Romanos capítulo 7. Ele diz: parece que tem uma força dentro de mim me arrastando para eu fazer o que eu não quero e para me impedir de fazer o que eu quero. Olha como a escravidão se manifesta. Eu não posso fazer o que quero e acabo fazendo o que eu não quero. Está vendo como tem um poder que cerceia a sua mobilidade, que oprime a sua vontade? Então, a carne é o nosso próprio pecado. É o amor ao prazer, é o amor ao poder, é o amor ao conforto, acima de todas as coisas. É isso aí que é a nossa escravidão. Essas realidades que nos impedem de viver a potência, a beleza, a abundância da vida prometida por Jesus. Então a gente tem que tomar consciência disso. Quais são as potências, os poderes, as potestades, as forças, os instrumentos concretos, materializados, que nos escravizam. Esse tempo de quarentena que a pandemia forçou que nós viéssemos a viver, é um tempo da gente olhar nos olhos das forças diabólicas e maldosas e malditas que nos escravizam. A gente tem que tomar consciência de escravidão. A gente tem que admitir que nós somos escravos em determinadas dimensões, determinadas situações, realidades. Quais são as nossas relações de escravidão? Quais são as nossas relações que subtraem de nós a nossa dignidade humana e que subtraem de nós a possibilidade de experimentarmos o que Deus tem para nós? É hora de você admitir qual é a sua escravidão, quem te escraviza e como é que as correntes estão se manifestando na sua vida. Porque sem consciência de escravidão, você não vai ser liberto, não vai ser liberta, porque você não vai achar que precisa ser liberto e precisa ser liberta. Você não vai achar. Você acha que está tudo bem. Então é importante tomar consciência de escravidão. E é importante clamar a Deus pelo libertador e a ação do libertador. Isso é muito importante para nós, porque lá no Êxodo, lá no Egito, o que acontece é que o Deus vai falar com Moisés, e quando ele fala com Moisés, Deus diz assim: ouvi o clamor do meu povo. Ouvi o clamor do meu povo, o nosso Deus ouve. Ouve o nosso clamor, o nosso Deus ouve a nossa súplica, o nosso Deus vê as nossas lágrimas, o nosso Deus vê a nossa agonia, o nosso Deus se solidariza com o nosso sofrimento, o nosso Deus se compadece do nosso padecimento, de tal maneira que Ele vê a nossa condição de escravidão, Ele vê a nossa vida limitada, Ele vê a nossa vida subtraída, Ele vê a nossa vida diminuída, e Ele quer agir em nosso favor, mas o nosso Deus não invade. O nosso Deus não oprime, o nosso Deus não interfere sem ser convidado, porque senão ele seria mais um agente de escravidão. O nosso Deus não coage vontades, o nosso Deus, ele entra quando convidado. Ele participa quando chamado, quando invocado. Quando alguém clama. Então é importante a gente clamar o favor de Deus. Isso é oração. É cair de joelhos e apresentar a Deus a nossa súplica para que Ele nos liberte das escravidões que nos oprimem.
Nós não podemos nos libertar a nós mesmos destas potências. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, na cruz do Calvário, expôs ao escárnio, ao escândalo e à derrota pública, cósmica e eterna aos poderes e principados e potestades e os despojou. Fez com que arriassem as suas armas. As hostes espirituais da maldade são, como disse Santo Agostinho, são um leão sem dentes. Faz barulho, mas não tem poder de ferir. Por isso é que o inferno não tem poder. O inferno não é poderoso. O inferno é mentiroso. A marcha da igreja invadindo as trevas é incontível, é irreprimível. A igreja é uma comunidade de amor invencível. Não há portão na escuridão que impeça a igreja de avançar. O que o inferno pode dizer é mentira, ele pode blefar, mas ele não pode vencer. Porque Jesus Cristo despojou o inferno. As armas estão depostas. Jesus triunfou na cruz e quando ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda exousia, direito, poder, competência, capacidade. Eu estou no lugar de Senhor de todo o universo criado. Eu estou no lugar de Senhor da história. Então vamos clamar por Jesus, porque se Jesus consegue governar todo o universo, o que não pode fazer em resposta à sua oração ali no seu quarto e na sua lágrima, o que Jesus não pode fazer na sua realidade familiar, no seu relacionamento conjugal, o que Jesus não pode fazer na vida do seu filho, da sua filha. Essa semana eu estava meditando sobre oração, eu estava orando, aflito, angustiado, porque eu vi as ruas de São Paulo ocupadas por pessoas ajoelhadas orando, e aquilo me deu um incômodo. Eu falei, mas eu sou pastor, eu tinha que estar gostando daquela cena, mas não gostei. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estava meditando sobre oração. E cheguei em Dallas Willard, que é uma boa referência para mim, cheguei em C.S. Lewis, que é uma boa referência para mim, e entendi uma coisa muito interessante, é que quando o seu jardim tem ervas daninhas, você não fica lá na sala da sua casa e ora a Deus dizendo, ó Deus, tira a erva daninha, o veneno do meu jardim. Quando o seu pneu furou, você não ajoelha no acostamento e diz, ó Deus, troca o pneu para mim. O que você faz? Você vai lá e troca o pneu, você vai lá e cuida do seu jardim, porque você está lidando com coisas, você está lidando com fenômenos do universo natural, você está lidando com os fenômenos que implicam o ciclo natural da vida no universo criado por Deus. Agora, quando você está diante de vontades, é o seu filho invadindo a madrugada e se autodestruindo, é o seu marido indiferente no afeto para com você, a sua mulher no ativismo que não presta atenção em você, é o seu pai, a sua mãe, enfim, são pessoas. Quando existem vontades em ação, aí a gente ora. A gente não levanta e vai lá e força o outro a fazer o que a gente quer. A gente ora, a gente clama, a gente traz Deus para participar dessa ciranda de vontades. E a gente diz assim, olha, você não está sozinho aí no seu lugar. Eu estou com você em oração. E eu convoquei, eu invoquei, eu chamei Deus para participar, porque se eu não tivesse clamado, Ele não interferiria. E eu chamei Ele, eu clamei. E agora, a sua vontade, a minha vontade, a vontade de Deus nessa ciranda da manifestação da graça, do poder, do amor. Isso aqui opera transformação. Então, meu irmão, minha irmã, clame, grite, peça o socorro de Deus, porque Jesus está vivo.
Então clame e diga assim: Senhor, há potências que estão subtraindo a minha vida, e eu clamo no poder da ressurreição, na autoridade do nome de Jesus, eu clamo por libertação. Clame, ore, suplique, grite ao céu, Deus vai ouvir a sua oração, eu tenho certeza, porque a palavra assim nos garante. Os ouvidos do Senhor não estão tapados à nossa súplica, a mão do Senhor não está recolhida para que não possa atuar em nosso favor, então clame. Agora, tem uma coisa importante também. A libertação exige uma utopia para sustentar a gente na liberdade. O povo de Israel é tirado do Egito, e Deus age em resposta ao seu clamor. Eles dizem: não aguentamos mais essa escravidão, nós queremos desfrutar das tuas promessas. Então o povo de Israel clama, se rebela contra a sua escravidão, e Deus age para tirá-lo da terra de servidão e levá-lo para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra da prosperidade, da abundância, a terra do shalom. O shalom, que nós traduzimos como paz, o shalom é prosperidade e abundância de tudo para todos. Tudo para todos. Shalom. E Jesus, quando está com seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, esse aqui é o meu corpo partido por vocês, esse aqui é o meu sangue derramado por vocês para perdão de pecados, e eu sei que não vou mais participar com vocês desta celebração, até que com vocês, no reino do meu Pai, eu participe. O reino de Deus. O reino de Deus é o nosso sonho de mundo, o reino de Deus é o nosso sonho de vida, o reino de Deus é o nosso sonho de futuro, o reino de Deus é a nossa esperança, mas o reino de Deus, ele não está lá um dia depois da nossa morte. O reino de Deus está aqui, já possível, porque Jesus, quando chega, ele diz assim: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou, está aqui. A nossa utopia de um mundo de prosperidade, de abundância, de tudo para todos, é que nos sustenta na liberdade. Jesus, o nosso pão a ser repartido, a ser partilhado, esse é o nosso sonho de mundo. Porque se a gente não tem uma utopia para o mundo de liberdade, a gente se submete de novo à escravidão. E se a gente não tem uma utopia que abraça todo mundo, nós reproduzimos na nossa pseudo-liberdade, na nossa aparente liberdade, reproduzimos as estruturas de estratificação, de subjugação. Agora eu sou livre, mas eu uso você para o meu prazer. Agora eu sou livre, mas eu resguardo a minha vida aqui privilegiada e mantenho você do lado de fora do portão, longe da minha mesa. Não, isso daí ainda é Egito. Isso daí ainda é trevas. Isso daí ainda é escravidão. A nossa experiência de liberdade em Cristo Jesus nos leva para a liberdade, e nessa liberdade vamos todos. Para essa liberdade vamos todos, toda a família humana, ninguém pode ficar fora da mesa. Por isso, o tempo de libertação que Jesus nos oferece nessa Páscoa é necessariamente um tempo de solidariedade, de comunhão, de generosidade, de partilha, de bênção, partilha do coração, partilha do pão, partilha da vida, porque o reino de Deus é esse nosso sonho comum. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse domingo de ressurreição, eu apelo ao seu coração para que você clame por liberdade, por libertação, a libertação que há em Jesus. Que você tome consciência daquilo que escraviza você e subtrai a sua vida. Que você tenha a ousadia de colocar o seu joelho no chão e clamar pela intervenção e a participação de Deus, para quebrantamento de vontades que se levantam contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Inclusive a sua própria vontade, porque há muita gente escravizada que não quer ser liberta. Consciência de escravidão, clamor por libertação e solidariedade no sonho de reino de Deus que Jesus semeou no nosso coração. É assim que a gente vive em liberdade. A gente vive em liberdade vivendo
a plenitude da vontade de Deus para nós e para todo mundo. É nesse espírito de libertação e de liberdade que eu quero convidar você a celebrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.